Agora. Olá, muito boa noite. É um prazer estar aqui de novo no Instagram para falar um pouquinho com vocês. Acho que estou muito cedo ainda, faltando ainda uns minutinhos. Vamos aguardando as pessoas chegando para ver como é, né? Falar num domingo às 18 horas, onde eu estou vendo aqui que está com muitas lives aí nos nossos contatos. Oi, Dani! Que bom que você chegou. Tô dando tchauzinho porque ela colocou aí, né, um acenar. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante e que é onde, assim, eu acho que a gente vai ter muito assunto pra gente falar sobre a autoaceitação. Dani, como é que é a autoaceitação para você? Me fala um pouquinho aí. Tá, deixa eu só colocar aqui, gente, eu dou uma colinha. Peraí. Tá. Então, hoje a gente vai falar. Oi, Eliana! Né? Seja bem-vinda, Isis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a autoaceitação. Meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach de autoestima, né? E assim, é muito bom eu estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Vocês estão me escutando? Coloca aí para mim que estão escutando. Se estão me vendo também, coloquem aí para mim, por favor. Dani, conseguindo me escutar? Estão me vendo direitinho? Então, hoje nós vamos então falar, então vamos iniciar, né? Que hoje o assunto é muita coisa que a gente vai ter para falar. A gente vai falar então sobre a autoaceitação como um caminho para a realização pessoal, né? Então, bem-vinda, que bacana, Lilian. Seja bem-vinda aí, que hoje esse assunto é um assunto bem interessante, onde a gente vai falar sobre autoaceitação como um caminho para a realização pessoal. Oi, Lilian, que bacana ter você aqui, tá? Então, assim, é muito bom a gente vir aqui e começar a ver as pessoas. Eu fico esperando um pouquinho, batendo um papo, para ver se as pessoas chegam, né? Porque eu me adiantei uns minutinhos no meu relógio aqui, 2 minutos. Então eu vou começar. Quem é que se sente realizado completamente? Alguém aí pode colocar para mim como é que é? Se vocês se sentem realizada na vida, em todas as áreas da vida, profissional, pessoal. Quem é que pode me responder? Vocês estão muito tímidos hoje, hein? Então, hoje eu resolvi começar falando de um assunto que é bem interessante, né? Que é assim, a teoria de Maslow. Então, para que a gente possa alcançar aí a nossa realização pessoal, Maslow ele criou aí uma pirâmide, aonde ele vem falando que essa pirâmide, a base dela, né? Que é a primeira base, né? Que é onde a gente está vivendo aí momentos difíceis, que é da fisiologia, né? Aonde a gente precisa, as nossas necessidades precisam ser supridas para a gente chegar lá no topo da pirâmide. Então, as primeiras necessidades, queria saber com vocês, como é que é? Vocês dormem bem? Tudo bem, Luiz? Que bom que você chegou também. Queria saber se vocês aí do outro lado, se vocês conseguem me responder um pouquinho sobre essas necessidades fisiológicas que a gente tem, que é comida, água, né? Sono, tudo aquilo que a gente precisa estar suprido primeiro para a gente subir essa pirâmide aí. Então, assim, eu sou professora e eu vejo isso muito acontecendo nas minhas aulas, né? Os alunos, às vezes, eles falam, eu pergunto para eles, o que que vocês querem ser? Aí eles falam para mim, professora, eu nem penso em sonhar. Eu tenho que primeiro pensar no agora, aquilo que está acontecendo. Às vezes eles não têm as necessidades básicas aí supridas, né? Então, às vezes a pessoa não consegue nem pensar no futuro. Então, isso é uma coisa que é muito comum de acontecer, que as pessoas não alcançam aí aquela realização pessoal, né? A autorrealização também, por conta dessas necessidades aí. E aí eu estava perguntando como é para vocês, se todo mundo dorme bem, se vocês estão conseguindo
ter essas necessidades supridas. Porque uma pessoa que tem essas dificuldades, que elas não são completamente supridas, elas têm dificuldades aí de alcançar essa autorrealização, né, pessoal aí. Então, assim, a segurança também, que é uma coisa que todos nós, né, isso seguindo a pirâmide, tá, gente? Então, a segunda necessidade, na teoria de Maslow, que ele vem falando, que ele é um psicólogo, tá? Onde ele vem falando, ele estudou várias correntes aí da psicologia, psicanálise, a Gestalt. Tô vendo aí que tem psicólogo aí também, né? Então, vocês já estão cansados de escutar isso, né? Mas, assim, na gestão de pessoas, então, é uma coisa que a gente precisa ter isso bem sabendo o que acontece, né? Nessa pirâmide aí de Maslow. Então, essa primeira base, na base mesmo da pirâmide dele, onde ele vem falando sobre isso, queria saber se todo mundo aí tem tá suprido essa necessidade. Que algumas vezes as pessoas, até clientes me procuram, e aí eles falam, né, que tem algumas necessidades que eles têm dificuldade. E o sono é uma coisa que é muito comum das pessoas, quando têm algumas dificuldades, terem dificuldades aí com o sono. E isso aí também já começa atrapalhando um pouquinho. E aí depois vem aquela segurança, né, gente? A segunda, né, da pirâmide aí, a gente vem para a segurança. Quantas pessoas que vocês conhecem que saíram do Brasil ou mudaram de cidade por conta dessa segurança, né? A segurança segurança da própria família, né? Pensa num emprego. Eu mesma sou professora e aí, assim, eu me lembro que no passado, uma das coisas que veio na minha cabeça naquele período foi exatamente isso, a questão da segurança que era importante para mim. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente prestei um concurso público por conta da estabilidade. Então, a segurança na pirâmide de Maslow, ela é a segunda, né? Isso aí é importante. Ah, que bacana. Oi, Cida, tudo bem? Adriana, seja bem-vinda. Então, gente, na segunda da pirâmide do Maslow é a segurança. E a segurança, ela vem falando da família, ela vem falando de casa, ela vem falando até segurança na rua também, para você sair, você até conseguir um emprego também. Eu não sei se vocês já observaram, mas tem um número muito grande de jovens que estão saindo do Brasil para que possa alcançar a questão da segurança em outros locais. Ainda que agora a gente tenha esse problema, né, da pandemia, mas não é uma coisa assim que a gente observa muito, né? Que isso ainda está acontecendo. Boa noite. Ué, tá sem som? É o seu, Cida. Acho que é o dela que tá sem som, porque alguém tá me escutando? Ou é só a Cida? Coloca aí para mim, gente, se os outros estão me escutando. Tá. A Dani botou aqui que tá bom. Então é a Cida. Cida, é o seu mesmo, tá? Então, retornando aqui, quando você já alcançou, né, na pirâmide aí de Maslow, a segunda etapa, que é a segurança, você vai para a terceira etapa, né, que é a parte social. E aí você preza o amor, a amizade, né, todas as relações que você tem sociais, isso é muito importante, né, que quando nós temos essa questão social, os nossos elos, é maravilhoso, que isso daí faz com que a gente consiga, né? Vai aumentando. Daqui a pouco a gente vai chegar lá na autoestima, tá, gente? Na nossa estima, porque para a gente ter estima, a gente precisa ter primeiro todas essas necessidades supridas. A primeira necessidade foi a básica que eu falei, tá? Que foi a fisiologia. Aí a gente falou da segurança e agora a gente falou da social. E aí sim, a gente vai para a estima, né? Que é o que nos traz realmente aqui hoje. Aquele reconhecimento, o status, né? A nossa autoestima. Porque para que a gente possa ter autoestima, essas outras necessidades, elas têm que estar supridas. E aí vem lá em cima, no topo da pirâmide, as realizações pessoais, né? Que é aquilo que, quando a gente tem tudo isso suprido, a gente vai alcançando a nossa criatividade, o desenvolvimento pessoal, a gente vai observando os nossos talentos e tudo isso aí vai melhorando ainda mais. Agora vamos entrar realmente no tema mesmo de hoje, porque isso foi só uma introdução, aonde a gente vinha falando. E a gente vai falar então agora sobre as diferenças aí da autoestima. Oi, Igor, que bom te ver aqui, boa noite. Então, assim,
A autoestima é a valorização que a gente tem de si mesmo, né? O amor próprio é o amor que você tem por si mesma. E aí a gente precisa de reconhecer as nossas capacidades e habilidades e os nossos dons e talentos. Lembra que eu falei lá em cima que quando a gente, para ter a realização pessoal, a gente começa a observar os nossos dons e talentos? Então, e aí a gente vai falar agora, na verdade, que a gente vai começar a falar do nosso tema de hoje, que é a autoaceitação. Queria saber, quem é que aí, que está na nossa live de hoje, se aceita como é? Queria que vocês colocassem aí para mim, quem é que pode me responder sobre a autoaceitação, né? A autoaceitação é quando você aceita você como é de verdade, tanto os pontos positivos como os pontos negativos. Será que a gente aceita aquelas coisas que a gente não gosta? Só os nossos lados ruinzinhos, né? Que a gente poderia chamar de uma sombra, né? Tem alguns que chamam de sombra e luz, né? Ou ponto positivo ou ponto negativo. Será que nós aceitamos aí a nossa vulnerabilidade? Quem pode me falar aí uma vulnerabilidade que tem aí, que você não gosta dela, que aquilo te incomoda, alguma coisa que é negativa? Tô vendo várias pessoas aí. Que tal aí alguém me falar, então, um ponto que vocês sentem que não é muito legal? Ah, Cida, então coloca aí. Fala de um ponto que você observa que você acaba não aceitando, que você tem dificuldade em aceitar. Ah, tá. A Dani botou aqui, ó, que a sensibilidade dela incomoda ela. Então, assim, você ser sensível, a gente tem que aceitar, porque cada um de nós temos as nossas, digamos assim, pontos que a gente pode melhorar ou não, ou aceitar como ele é de verdade. Eu também sou sensível. Eu aceito ser sensível. Muitas vezes na aula eu choro, ou às vezes acontece alguma coisa, eu choro, e eu aprendi a aceitar essas minhas vulnerabilidades, que eu acho que quando a gente aceita, fica mais leve e você consegue seguir. Ah, que bacana! A Lilian botou ali, ó, que ela se aceita como ela é, mas ela está sempre querendo evoluir. Isso é muito bom, né, Lilian? Porque assim, quando a gente se aceita, a gente consegue observar aqueles pontos de melhoria. E isso aí é uma coisa que faz todo sentido. Ah, seja bem-vinda, Isabel. Ah, tá. A Cida botou aqui, ó, que quando aceitamos a nossa sombra, gerenciamos melhor as nossas fraquezas. Ótimo, maravilhoso, Cida. E quanto mais você observa isso, você tem como capacitar em alguma coisa, desenvolver alguma habilidade para melhorar aquilo que te incomoda. Principalmente através do autoconhecimento, né? Isso aí é uma das coisas mais importantes que a gente acaba trazendo aí para a nossa vida, o autoconhecimento. Que quanto mais você se conhece, mais você se potencializa. Então, assim, essa frase, ela virou uma crença para mim que eu venho trazendo para mim já há algum tempo e eu sempre penso nisso. Toda vez que eu olho alguma coisa que eu não estou satisfeita comigo mesma, eu anoto, faço uma listinha, né? Qual a solução que eu posso fazer para melhorar aquele ponto ali, né? E aquele ponto realmente ele está sendo ruim para mim? O que ele pode me potencializar? Porque quando você mostra a sua vulnerabilidade também, você consegue ir em frente. Isso daí é uma coisa... Ah, tá. O Luiz botou aqui, ó, que a aceitação é um ponto, né, importante aí, divisor aí na escala das emoções. Isso aí também realmente é muito importante. E aí, seguindo em frente, né, quando você gosta de si mesmo, você aceita, você pode respeitar o seu sentimento, viu, Dani? Você botou aí da sua sensibilidade, você pode aceitar e respeitar que você é sensível. E qual o problema de você ser sensível? Como eu falei aqui, um dos meus pontos também é isso, a sensibilidade. Quem me conhece assim, de muito tempo sabe que eu sou bem sensível. É só a gente procurar. Uma coisa que eu trouxe para me ajudar, foi não levar para o lado pessoal. Que muitas vezes, né, a gente, vamos supor que alguém fala alguma coisa, se a gente traz para o nosso lado pessoal, a sensibilidade ela é muito forte. E aí isso incomoda a gente. Mas tá tudo bem você ser sensível, não tem problema nenhum. Então vamos seguindo aqui. Uma outra coisa assim que eu acho que é bem bacana, né, é você reconhecer o seu potencial.
assim, quais são o potencial de vocês? Fala pelo menos uma coisinha que vocês veem que é um potencial muito forte que vocês têm. Quero saber quem é que vai conseguir colocar. Eu tenho uma coisa em mim que eu gosto demais, que eu acho que é uma coisa assim, que é um potencial muito forte. Que essa capacidade que eu tenho de refazer alguma coisa o tempo que for necessário. Eu sou persistente naquilo que eu quero. Se eu vejo que aquilo é importante, eu tenho essa capacidade de me adaptar a isso. Eu vou, faço de novo, de novo, de novo, quantas vezes forem necessárias, até eu conseguir alcançar aquele propósito. Então, isso aí é um ponto que eu vejo como muito positivo para mim. Ah, o Luiz botou aqui, ó, que para aceitar os outros como eles são, precisamos desenvolver a autoaceitação. Sim, a gente tem que desenvolver a autoaceitação para principalmente quando a gente olha o outro, né? A gente acaba vendo o espelho, né? Aquilo que a gente tem e que nos incomoda. E aí, isso aí traz às vezes alguma dificuldade. Mas então, olha só, ninguém colocou aí para mim qual o potencial. Será que ninguém está vendo o potencial que tem, gente? Ai, tenho certeza que alguém aí tem algum potencial aí incrível. Estão escondendo de mim, né? Não estão querendo falar. Falar não, escrever, né? Escrevem aí para mim qual é o potencial, alguma coisa que vocês têm, alguma característica que é importante que você vê como potencial aí na sua vida. Eu tenho certeza que todo mundo aí tem. Gente, tá parecendo até que eu tô na sala de aula e eu perguntando para os meus alunos e ninguém me respondendo nada. Tô me sentindo exatamente na sala de aula. Então vamos seguir, já que vocês não se sentiram à vontade para colocar. Uma das coisas, então, assim, que é muito importante. Ah, tá. O Luiz botou ali, ó. Resiliência. Nossa, resiliência é uma coisa assim maravilhosa, né? Porque você se adaptar àquilo que está acontecendo e você conseguir superar é maravilhoso, né? Quando você se adapta à situação do dia a dia. Ah, Lilian, você gosta de ensinar? Eu também, Lilian, eu adoro ensinar. Né? Assim, eu sou uma das coisas que eu trabalhei em banco muitos anos, mas uma das coisas que me trouxe para a área da educação foi por isso, porque eu queria ensinar. E o coaching também, ele me trouxe também um pouco, acho que por conta disso, que eu adoro ensinar as pessoas, ajudar, ver com que as pessoas desenvolvam aquele potencial. Eu acho que isso daí é uma coisa assim que não tem preço isso. Quando eu olho os olhos da pessoa brilhando, que aquilo que eu falei, eu pude trazer algum resultado para a pessoa, que ela aprendeu, nossa Senhora, é um espetáculo. E realmente, você é maravilhosa, Lilian. A liderança, nossa, que ponto, que potencial espetacular, né? Que a liderança aí é tudo de bom, né? Isso aí é umas coisas que todo mundo gostaria de desenvolver. Assim, um outro ponto que eu trouxe aqui hoje, que é bem interessante, que a gente vê, é o autoconhecimento, né? Para você ter essa autoaceitação, um dos requisitos básicos é você também conhecer como você é. Então, muito junto para que você tenha essa realização pessoal. Porque a Dani botou aqui, ó, tem muita curiosidade de aprender a aprender. Sim, isso daí é muito bom mesmo. Mas então, assim, o autoconhecimento. Quem é que gosta de autoconhecimento aí? Eu amo autoconhecimento. Eu procuro me autoconhecer o tempo inteiro, porque esse autoconhecimento, ele vai fazer com que você consiga observar, né, os seus pontos que você pode melhorar e aqueles pontos, assim, espetaculares, que é o potencial que nós temos. Muitas vezes a gente observa quando pergunta às pessoas, ela não percebe, né, que ela tem pontos positivos. Normalmente a gente acaba olhando só os pontos negativos. Queria fazer um teste com vocês que eu achei assim muito bacana quando eu estava pesquisando. Queria que vocês imaginassem aí agora uma sala. Quando vocês entrassem nessa sala, tem vários objetos. Então, eu quero que vocês procurem, pode ser na sala de vocês, aonde for, tá? Procura aí um objeto vermelho aí na sala de vocês. Qualquer coisa que tenha vermelho aí. Vou esperar uns segundinhos aqui para vocês olharem aí onde vocês estão. Se tem algum objeto vermelho. Conseguiram? Então, uma das coisas que eu acho bem bacana é que quando a gente olha procurando
os objetos da cor vermelha? Vocês identificaram isso? Conseguiram encontrar algum objeto? Ah, a Isabel botou um caderno, né? Agora, Isabel, você fixou e guardou tudo isso aí na sua memória. Eu quero que você agora me fale, sem olhar, qual foi o ponto de azul, ou outro objeto azul aí na sua sala, sem você olhar, que você guardou na sua memória. Perceberam que provavelmente, tá? Aquilo que você guardou na sua memória foi o quê? Foi o objeto azul, né? Ou vermelho, foi o vermelho que eu falei para vocês, né? O objeto vermelho. Então, quando a gente coloca foco naquilo, a gente só vai ver o vermelho, mas dificilmente a gente vai encontrar o da outra cor. Porque a gente não guardou, porque a gente só ficou com um ponto que foi o quê? O objeto vermelho. Então, é dessa mesma... Ah, tá. A Isabel botou que não foi aqui no quarto né? Que ela viu no quarto e não na sala. Não tem problema. Seria apenas só para você observar que aquilo que você põe o seu foco é o que fica para você. Então, quando você começa a focar no que aquilo que não é bom na sua vida, todos os defeitos que algumas pessoas falam, os seus pontos negativos, a gente só fica focando naquilo, só vê aquilo. Mas não quer dizer que você não tenha. Você tem muita coisa boa, né? E quando você tem coisa boa, às vezes você deixa passar e você só percebe aquilo que é ruim, né? Então, esse testezinho foi só para vocês perceberem, eu achei muito engraçado, né? Porque aqui na minha sala eu peguei um objeto, era azul, não foi vermelho que eu falei. E quando eu olhei, que eu guardei na minha cabeça, e quando eu fui perceber, eu só lembrava dele. Eu não lembrava de nada de outra cor. E aí você começa a perceber como é que você faz. E assim funciona a nossa mente, né? E a gente acaba trazendo isso para a nossa vida. E aí a gente acaba trazendo, quanto mais, né? Na prosperidade é assim, tudo aquilo que você coloca foco, o universo, Deus manda mais para você. Então, se você colocar só naquilo que é ruim, o que vai vir para você? Vai vir aquilo que não é legal, né? Aquilo que você não quer. Então, vamos agora, que tal a gente colocar algum ponto, né? Focar aquilo que, não é, que é bom, né? Quais são os pontos positivos, então, que vocês podem olhar agora para vocês aí falarem? Já que apenas a Lilian falou, e eu acho que a Dani falou. Não, o Luiz falou. Ninguém mais falou. Poxa, qual é o ponto positivo, então, gente? Então, vamos olhar para o ponto positivo? Qual o ponto positivo aí que você tem aí, que está escondidinho dentro de você, que você não me contou nada? Eu contei do meu. Nossa, ninguém me respondendo. Então tá bom. Então, vocês não querem, então vamos seguindo então, tá? Então, assim, esses requisitos, o autoconhecimento, ele é muito importante para que a gente consiga desenvolver as nossas capacidades, né? E observar aquilo que a gente tem de bom e aquilo que a gente tem de ruim. Que isso aí é uma coisa que a gente acaba fazendo. A gente só olha aquilo que não está bom. Já perceberam, assim, tem vários exemplos, né? Eu lembro que quando eu estava trabalhando muito com emagrecimento, aí eu tinha várias clientes, aí elas falavam, ah, mas a minha barriga, ai, mas o meu cabelo tá ruim, ai, só falava aquilo que não era bom, mas não olhava as conquistas que elas tinham, né? E assim, ah, tá, olha, a Isabel botou aqui, que hoje ela está tentando ficar mais positiva. E ela tá ficando uma pessoa mais positiva. Olha que bacana, Isabel. Olha que eu já te conheço há muito tempo, né? E eu vejo, até quando a gente conversa no WhatsApp, eu observo que você realmente está ficando mais positiva. Então, continua focando na positividade, que a prosperidade vai se abrindo e você vai tendo muito mais resposta e coisas boas aí em você. Então, quem é que acaba... Ah, oi, Tibério, que bom te ver aqui. Então, assim, Tibério, a gente está falando aqui da autoaceitação. A gente fez uma brincadeira aqui, um testezinho, foi muito... Para mim, esse teste, assim, ele tem tudo a ver com o que a gente olha aqui, o que a gente tem de bom, né? Então, a gente está perguntando os pontos positivos aí que vocês têm. Vocês que entraram agora, oi, tudo bem, Disse? Muito bem-vindas aqui, bem-vindos. Quem pode colocar aí, vocês que chegaram agora, qual é o ponto positivo que vocês têm aí, que vocês já observaram? Ai, tô vendo aí que todo mundo tá quietinho, né? Tá bom.
Então, a gente está falando agora sobre o autoconhecimento, né? Então, assim, eu sou analista comportamental, e isso aí é uma coisa que eu já conheço há algum tempo, procuro esse autoconhecimento, né? Quando eu tinha 18 anos, eu me lembro que eu vi uma frase aonde falava tenha domínio sobre si mesma. E aí eu criei na minha própria cabeça, tenha domínio sobre si mesma e você ganhará o mundo. Que aí sim era uma coisa assim que eu acho bem bacana, né? Que quando você mais se conhece, vai mais se potencializando e você vai alcançar aí mais resultados. Ah, a Cida botou aqui, ó, confiança. Ai, que bacana, isso aí é muito bom. A Disse botou simpatia. Você realmente, Disse, é muito simpática, ainda que a gente não se conheça pessoalmente ao vivo, mas não pessoalmente, né? Então, assim, isso é maravilhosa mesmo. Então, assim, são pontos que a gente observa que traz pra gente, né? Coisas positivas que a gente acaba trazendo. Oi, que bacana, tudo bem? Mais gente chegando, seja bem-vindo. A gente está falando aqui sobre a autoaceitação e agora a gente está falando sobre o autoconhecimento, né? Então, queria que vocês me dissessem alguma coisa aqui. O autoconhecimento, né? Que quando você começa a observar, mais você vai percebendo aqueles pontos que você pode melhorar e aqueles pontos que a gente pode potencializar. Quem tem um ponto de melhoria aí que pode colocar para a gente, que observou isso com o autoconhecimento? Porque quando você olha para dentro, você acorda, né? Que você começa a ver aqueles pontos que estão aqui dentro que podem ser melhorados. Isso daí é muito bacana. E a gente também vai se aceitando, né? Porque nada mais fácil do que você aceitar quem você é de verdade. Porque se você conhece que aquele ponto seu, ainda que você não goste tanto dele, não vai fazer sentido, vai ter solução? Não vai. Então, você pode aceitar ele e desenvolver alguma habilidade aí para te ajudar a aceitar aquilo ali que você está falando. Então, assim, queria saber aí se tem algum ponto aí que, de repente, você observou com autoconhecimento e que era um ponto de melhoria. Eu tenho um ponto, gente, assim, que eu sempre busco melhorar, que não é muito simples para mim, mas é escrever. Isso aí, para mim, é um ponto de melhoria que eu sempre procuro desenvolver, né? Que isso, acho que é um dos mais difíceis para mim, acho que é esse. Sabe aquela coisa assim, para você fazer um resumo? Pois é, que eu falo muito e aí, às vezes, eu tenho um pouco dessa dificuldade na hora de resumir. Para fazer essa live aqui, que eu tive que fazer uns resumozinhos, e aí, às vezes, acaba ficando muito longo. Então, esse é um outro ponto que eu acho que meu de melhoria, né? Essa capacidade de síntese, né? É uma coisa que eu quero melhorar. Ah, o Luiz está rindo, ó. Ele está rindo porque ele botou aqui, ó, preciso diminuir a velocidade ao fazer as coisas, porque ele quer tudo muito rápido, né? Ah, Cida botou planejamento. Cida, você quer melhorar o seu planejamento? Ah, isso é maravilhoso, porque o planejamento é uma das formas de estratégia, né, que a gente tem aí para alcançar aquele resultado aí dos nossos objetivos. Isso daí é uma coisa que é muito importante, né? A Cida também é coach, ela está colocando aí. Então, assim, ela é muito focada nas coisas que ela quer. Então, eu tenho certeza absoluta que ela é minha irmã, né? Então, eu tenho certeza que eu conheço muito bem que ela vai conseguir alcançar aí o planejamento dela para que ela possa desenvolver ainda mais. Uma das outras coisas, assim, quando a gente faz o autoconhecimento, é você observar que você pode mudar, né, aqueles pontos que estão te atrapalhando e limitando aí. Logicamente, não estamos falando de crença, a gente está falando aqui de algum ponto, né, alguma coisa que você acaba fazendo. E aí a gente vai falar aqui agora uma outra coisa que eu acho que também atrapalha um pouco, são as nossas insatisfações pessoais, né? Que reflete muito naquelas atitudes que a pessoa tem e ela não se sente bem pelo que ela é. E ela acaba tentando chamar a atenção de outras formas. Já percebeu que, às vezes, assim, algumas pessoas e nós mesmos, não é só outras pessoas, naquilo que a gente... Quando a gente não se sente bem, por exemplo, você não está se sentindo bem de manhã, né? Você acordou e tal... Isso acontece comigo também, tá? Não é com todas as pessoas isso acontece. Aí você, às vezes, demora a escolher uma roupa.
Porque você não está se sentindo bem naquele dia. Aí você às vezes quer botar uma roupa colorida, sei lá, alguma coisa para você se sentir bem. Então essa insatisfação pessoal aí, a gente acaba às vezes chamando atenção para uma outra parte que a gente não quer mostrar aquela parte, né? A gente quer esconder aquilo que não está legal na gente. Muitas vezes isso acontece. E para algumas pessoas aí, às vezes acontece de uma maneira que pode ser que não seja muito legal, né? Então, assim, às vezes a pessoa acaba usando uma roupa muito sensual, e aí é para poder esconder essa sua insatisfação, né? Isso acontece muito com os seres humanos, né? Às vezes na maquiagem, eu sou professora, eu vejo isso muito na sala de aula, né? Ou no meu dia a dia, no convívio com as minhas alunas. Aí, ou às vezes a pessoa quer fazer plástica, né? Ela tentando no externo buscar essa satisfação. E você sabe, e a verdade é que não existe isso, né? Essa satisfação ela vem de dentro, através da nossa autoestima, né? Então, se você não tem isso, você começa a procurar no externo uma coisa que não te faz bem. E um outro ponto, assim, vamos pensar, né? Hoje, assim, um outro exemplo que eu vou trazer para vocês é que às vezes a gente fica muito tempo usando tecnologia e deixa de lado alguma área, né? Às vezes isso traz insatisfação, né? Vamos citar aqui, por exemplo, está a família toda reunida, né? E aí você não dá atenção para a família, você começa a mexer no celular. Agora até que não está tanto, porque na época da pandemia está todo mundo mais junto. Mas antes isso acontecia. Você não dava aquela atenção para a pessoa, né? E isso aí, dependendo para quem for, acaba atrapalhando bastante, né? Deixando alguma área da sua vida de descoberta, né? Que quando você não está satisfeito em alguma área, você volta para aquela outra área. Mas o autoconhecimento, gente, olha como o autoconhecimento é maravilhoso. Você consegue perceber que alguma área não está legal. E aí você faz a mudança. Então, acho que isso aí é muito bacana para você ver. Então, a autoaceitação, ela pode ajudar aí no seu crescimento pessoal. Então, o autoconhecimento, ele pode ajudar muito nessa questão aí que você vai perceber. E uma coisa assim que eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldade em fazer essa autoaceitação, porque fica comparando muito com a outra pessoa, né? Ah, tá, o Luiz botou aqui, ó, que tudo que é potencial acontece de dentro para fora, e o externo é reflexo, né, de quem somos no exterior, do interior. Isso mesmo, Luiz, porque assim, quando você começa a observar só o ambiente, né? Como é que impacta em você, isso te atrapalha muito, né? Então, assim, você acaba sentindo, e é muito ruim isso. Então, assim, essa comparação detona aí a nossa autoestima, né? Então, a gente não pode se comparar com ninguém. A gente pode apenas com o que a gente foi ontem, né? E hoje procurar ser um pouco melhor. Mas ninguém é igual ao outro, porque a gente é único, é exclusivo. Não existe uma pessoa igual. Nós não fomos feitos de uma forma, né? Então, perceberam que às vezes, olha, são dois filhos, né? Você cria do mesmo jeito, às vezes a idade é próxima e eles são completamente diferentes um do outro. Então, não tem ninguém igual. Todos nós somos diferentes. E, assim, uma das coisas que é muito importante também é a gente valorizar, né? A nós mesmos. Então, assim, as nossas conquistas, quem nós somos de verdade. E isso daí é uma coisa que é muito boa. Então, o autoconhecimento, então, e a autoaceitação, eles são pré-requisitos para a nossa autorrealização. Então, isso aqui é uma dica, sim, que é muito bacana, que eu trouxe para vocês, para que quem não tem essa autorrealização possa aí estar nos procurando, se quiser, para fazer aí uma ferramenta aí de autoconhecimento, onde você vai perceber como é que você funciona e você vai entender como é que você pode melhorar ainda mais. Que todos os pontos que nós temos. Ah, Camila, seja bem-vinda! Ó, o Luiz botou aqui que modelar é necessário desde que nós tenhamos a nossa própria identidade. Uma das coisas que é bem interessante, né, que às vezes por amor a gente acaba deixando de ser a pessoa que nós somos e acabamos assumindo do outro. Já reparou que às vezes assim, os nossos pais mesmo, né, coisas que a gente replica dos nossos pais, da mãe ou tal, e quando você vê, você está agindo igualzinho a ela. Né? Você não está agindo como você quer de verdade, ou seu namorado, ou seu marido, ou alguém que você... Aí você tem que observar realmente
e deixar cair essa máscara, desapegar aquilo que você não quer, né? E o autoconhecimento também, ele vai trazer isso à luz, né? Vai dar à luz aquilo ali e você vai observar aquilo que está te atrapalhando. E a gente vive, né, numa sociedade muito competitiva, né, gente? Então, assim, a gente acaba olhando sempre as coisas que o outro tem. Parece que até que a gente não tem muita qualidade, não tem tantos potenciais. E a gente tem imensos talentos. Só que às vezes ele não foi desenvolvido. Beijos, Camila. Muito bom te ver aqui. Ah, sim, o Luiz botou aqui, que é um padrão de repetição. Sim, isso daí é uma coisa... Já reparou que quando a gente faz alguma coisa, não sei se vocês já perceberam isso, até se aconteceu comigo, até na sala de aula essa semana, um aluno botou uma coisa, aí todo mundo colocou a mesma coisa, um atrás do outro, repetindo o padrão, né? Então, se uma pessoa externa aí, que é uma coisa simples, que foi uma atividade, onde eles repetiram igual nem leram, então imagine como é que o nosso inconsciente, né? A gente acaba fazendo no automático aquilo que a gente gosta da pessoa, a gente acaba fazendo. Então, acho que é uma coisa aí que a gente pode parar um pouco e pensar sobre isso. Então, a autoaceitação, que é o nosso tema, significa a gente aceitar a si mesmo, né? E gostar de nós mesmos, os nossos sentimentos e fazermos escolhas. O Luiz botou aqui, ó. Ah, não, foi a Cida. Honrar quem você ama é muito bom, mas ela aprendeu que ela pode amar e ser diferente. Olha que aprendizado maravilhoso, Cida. Isso daí é uma coisa assim incrível. Que todos possam estar fazendo essa mesma aprendizado em que você, né? Que amar não significa você repetir a mesma coisa. Eu falo isso sempre à minha filha. Olha, não faça aquilo por causa de mim, faça por conta de si mesma. Se for aquilo que você quer, então você faça. Não siga a sua mãe porque você me ama ou porque você está achando que ali eu estou fazendo certo. Porque o que é certo para mim pode não ser certo para ela, né? Ou para o outro. Eu lembro que minha mãe era maravilhosa e teve coisas que eu fiz exatamente como ela e teve outras que não. E teve coisas que quando eu percebi que eu fazia e não era aquilo que eu queria, com o autoconhecimento eu aprendi e aí eu deixei de fazer aquilo, né? De repetir aquele padrão. Isso aí é uma coisa que é muito bacana. Então, gente, a autoaceitação, ela leva àquela valorização, né, pessoal, e a nossa autoestima, ela se eleva, né? Então, isso daí é muito bacana. Assim, eu acho que é um dos grandes aprendizados que eu tive com o coaching, né? Porque foi o coach que eu já conhecia alguma coisa de autoconhecimento, mas eu não tinha aquela noção de como é que a gente poderia ter esse resultado. Então, foi realmente com o coaching que isso aí me trouxe esse resultado. Então, aqui, quem está aqui, eu não sei se conhece o coaching, né? Mas, então, já trouxe aqui para vocês algumas coisas do autoconhecimento. E será um prazer aí, se alguém quiser fazer aí tá chegando o Dia dos Namorados aí, né? Então, até para relacionamentos a gente pode estar mapeando aí, vendo como é que a gente está funcionando, se pode encaixar, né, um mapa no outro. Mas não é o caso aqui dessa live de falar sobre isso. Então, assim, será que a gente só olha os nossos defeitos, gente? Eu nem gosto de utilizar essa palavra. Quando eu estou fazendo algum processo, eu sempre falo para o meu coach, que é como a gente chama o cliente, a gente não é máquina. Então, assim, eu evito de falar a palavra defeito. Defeito, quando eu penso assim, eu logo penso numa metáfora assim, de uma máquina que está dando defeito lá, o motor está pifando e não consegue mais sair. E aí eu sempre procuro colocar pontos de melhoria, que eu acho que isso daí é uma coisa que é bem bacana. E aí, a gente também falou aqui das nossas insatisfações, né, pessoal, que nós temos. Então, assim, isso aí a gente já falou. E aí eu queria falar, assim, de algumas dicas, né? Que a gente falou até aqui, de algumas dicas que a gente pode fazer para melhorar. Mas então, é você descobrir, fazer uma listinha, sabe? Faz uma listinha aí dos seus pontos que você considera fraco e anota aí. E aí você pode parar e pensar um pouquinho. Nesse ponto que você está vendo, que você considera esse ponto fraco, tem alguma solução para isso? Se tiver alguma solução, você anota aí
alguma habilidade que você pode desenvolver para melhorar esse ponto aí que você observa, né? Do que é o ponto de melhoria. Eu vou falar aqui que eu não gosto de utilizar muito essa palavra porque eu sinto que a gente tem que olhar com coisa boa. Ah, tá, o Tibério botou aqui, ó, que às vezes nós esquecemos de olhar as nossas virtudes. Isso mesmo, né, Tibério? Quantas vezes que a gente olha só aquilo que não tá legal, que as nossas virtudes são maravilhosas. Quanta coisa boa que a gente tem, né? E assim, se eu for pensar assim, são muitas coisas. O amor ao aprendizado, nossa, a honestidade. Nossa, tem tanta virtude aí que eu acho bacana que a gente acaba trazendo aí para a coragem, né? Que a gente acaba trazendo que não tem nem. Não tem como você dizer que não tem. Todo mundo tem virtudes aí maravilhosas. E isso daí você pode, né? Temperança, né? Tanta coisa que a gente pode trazer aí dessas virtudes aí. Isso aí é muito importante. Então, assim, e outra coisa, que uma outra dica que eu vou trazer aqui é para que você possa anotar aí quais são as suas qualidades, né? Enumerar as suas qualidades aí, que isso aí vai até te ajudar o engajamento aí nas suas tarefas que você tem que fazer, né? Que quando você, às vezes você faz alguma coisa tão bem, e a gente nem percebe aquilo que é um talento que a gente tem, né? Então, assim, as qualidades que a gente tem é maravilhoso. Eu sempre procuro olhar para as qualidades e tira um pouco do foco, né, daquilo que não está tão bom. E é logicamente que eu procuro desenvolver também. Então, assim, eu e a tecnologia, a gente não anda assim, em parceria tão grande, né? Eu estou buscando aí essa melhoria aí, que é até engraçado, né? Falando isso, isso é um dos pontos de melhoria. Então, o que eu peguei? Já que a tecnologia ela me incomoda, eu estou procurando estudar para desenvolver alguma habilidade lá para eu melhorar nesse quesito aí, que é um ponto de melhoria. E aí, o que eu faço? Eu peguei aquela minha capacidade que eu falei, de que é muito boa, que eu tenho de refazer as coisas se for necessárias para eu conseguir concluir, eu faço até eu aprender essa tecnologia. Então, isso aí é um dos pontos que a gente pega aquilo que é bom que a gente tem e consegue transformar e dar solução naquilo que a gente não quer. E vocês, têm alguma coisa aí que vocês não querem? Oi, Ana, que bom que você está aqui. A gente está falando aqui da autoaceitação. Então, a gente está sobre algum ponto, né, de melhoria que a gente gostaria de fazer na nossa vida. E aí, porque se a gente se autoaceitar, aceitar aqueles pontos que a gente não pode resolver, tudo bem. Mas se você pode dar capacidade daquilo, desenvolver alguma habilidade para melhorar aquilo, é maravilhoso. Então, isso aí é uma coisa. E que tal assim também tem uma coisa que eu até trouxe aqui, eu anotei aqui, ó. Ah, tá. Assim, eu achei bem bacana que vocês se enganjar, né, naquelas coisas mais prazerosas. Tem aquelas coisas que você gosta, né, de fazer, isso é maravilhoso, né? Ah, o Luiz botou aqui, a certeza da incerteza e da necessidade de aprender a ser hoje melhor do que isso mesmo, né? Então, assim, quando você tem certeza, né, que você pode melhorar, você vai melhorando, né? E aí vai desenvolvendo essa capacidade de aprendizado. Eu tenho um amor, isso é uma das virtudes que eu tenho. Amor ao aprendizado. Toda vez que eu aprendo alguma coisa, gente, vocês não têm noção, mas os meus olhos brilham tanto e eu pulo. É como se eu tivesse quase que, nem sei dizer. Acho minha autoestima vai lá nas alturas quando eu aprendo alguma coisa. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo, essa vitória, ela é uma coisa que chega, bate no meu peito aqui com tanta força que expande. Então, assim, é uma coisa que é muito legal quando eu aprendo alguma coisa nova. Será que isso acontece só comigo? Ah, o Luiz falou ali que parece criança. Isso é verdade, gente. Pareço criança quando acontece isso. Isso é muito legal mesmo. Então, assim, uma outra coisa assim que é bem interessante e que é boa também para você melhorar, tá? Essa sua capacidade aí, tá? Para você mudar, valorizar, né, a si mesmo, né, e a sua individualidade, porque afinal, lembra, todos nós somos únicos, né? Cada um de nós tem uma capacidade, tem alguma coisa que ninguém faz igual a gente. Eu tenho certeza, tem pessoas que são maravilhosas na gastronomia. Gente, não sou nada boa nessa questão de gastronomia. Então, assim, isso é um dos pontos que eu aceitei já que
Eu não sou uma, digamos assim, uma expert nesse assunto. Então, quem convive comigo já sabe, né? Tô vendo aí vários comigo aqui já sabe disso, né? Gente, a gastronomia não é o meu forte, hein? Então, vocês são minhas amigas que estão aqui, já sabem. Quando me convidarem para algum evento, eu vou levar aquela coisa mais fácil, porque não tem como eu levar uma coisa de uma muito difícil. Ai, ai. Aí o Luiz botou aqui, ó. Cada um é um ser único, incomparável. Ah, acho que a Lilian botou aqui também, ó. Eu não sei se ela saiu da live ou acho que não. Acho que ela disse que também fica igual criança, né? É isso, Lilian? Que você fica igual criança quando você aprende uma coisa nova? Ai, gente, acho que isso daí é uma coisa assim maravilhosa. Eu acho que é uma das coisas que eu vejo que mais me potencializa é quando eu aprendo uma coisa nova. Eu fico igualzinho criança mesmo, porque eu adoro aprender coisas novas. Então, assim, agora, né, a gente já está quase chegando aqui, tô olhando aqui o relógio, né, para ver quanto tempo tem aqui para nossa live. Eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm alguma pergunta para fazer sobre aceitação, querem contar alguma coisa que a gente falou hoje aqui sobre esses pontos que são muito importantes, né, da gente aceitar. Eu até queria falar um livro com vocês, eu não sei se vocês conhecem, né, A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro, quando eu li, ele me trouxe uma coisa assim muito forte para mim, né? Você aceitar as suas vulnerabilidades, porque às vezes a gente escondia, né, essas vulnerabilidades. E aí, quando a Brené Brown ela falou desse livro, tem até lá no TED, quem quiser assistir no YouTube também, ela vem falando sobre numa apresentação dela, muito bacana. E aí isso, nossa, não tem preço quando você aceita a sua vulnerabilidade, né? Você mostrar quem você é e você aceitar, né? Então, assim, fica aí uma dica para vocês podem estar lendo esse livro. Inclusive, eu acho que ele tem, eu não sei se ele tem PDF na internet, não tenho certeza, mas tem esse no TED, no YouTube, que aí pode ajudar muitíssimo a quem quer realmente aceitar essas vulnerabilidades e vai perceber como é que isso vai fazer a diferença aí na vida de vocês. Ah, tá. A Ana botou aqui que as diferenças, que é bonito, né? E a Lilian botou isso mesmo. Realmente. Ah, o Tibério botou, que já ouviu falar muito desse livro. Estava na sua lista, né, Tibério? Tibério, esse livro, o dia que eu li esse livro, ele fez muito sentido para mim e eu fiz muitas mudanças na minha vida quando eu passei a perceber. Então, tem um episódio que ela fala nesse livro, quando aconteceu um episódio de vergonha. Gente, quando ela falou, depois vocês vão lá procurar se vocês acham esse livro. Porque quando ela tem um episódio que ela conta como é que lida com a vergonha. E eu usei exatamente a técnica que ela falou, através da empatia. Quando a pessoa sentiu a vergonha, aconteceu isso comigo, respirei fundo, né? E aí eu fui e contei para alguém através da empatia, a pessoa foi e me fez sentir melhor e eu joguei fora. Eu não acabei, digamos assim, trazendo aquilo para mim. Gente, mas é maravilhoso esse livro. Quem puder, tiver oportunidade, dá uma olhadinha lá. Aí a Ana botou aqui, ó. Não, o Luiz botou. A insustentável leveza do ser. Isso aí também, né? É muito bacana isso. Aí a Ana botou. Como esperar a aceitação do outro? E o que isso importa? Isso mesmo, né, Ana? Porque você aceita. Se você se autoaceitar, não tem importância o que o outro está pensando. Eu já há muito tempo não me importo, né, com o que o outro pensa, contanto que eu saiba que eu fiz o meu melhor, como eu sou, e isso para mim já é o suficiente. Isso daí, vamos supor assim, para que você venha aqui, né, fazer uma live, então você acaba fazendo isso, né? Você aceita se uma pessoa não gosta ou outra. Então eu deixei isso de lado também na minha vida, essa crítica que as outras pessoas fazem, né? Se a pessoa está fazendo alguma crítica, eu deixo para lá. Eu penso que eu fiz o que eu pude fazer da minha melhor forma que eu posso fazer. Ah, sim, então, o Tibério colocou aqui, ó, que tem o TED da autora. Esse mesmo, Tibério, que eu falei para você, é maravilhoso, esse TED dela, mas, assim, o livro, ele é ainda mais forte ainda. Eu acho que
ela fala muito bem nesse TED lá no YouTube, mas o livro, ele trouxe para mim, assim, um aprendizado que foi muito profundo. E eu nem esperava, porque quando eu vi esse no YouTube, que eu vi esse episódio lá do TED, que eu gostei muito, mas eu falei assim, eu ganhei esse livro, acho que foi o Luiz que comprou para mim esse livro, em algum lugar, porque ele ama livro, né? E ele trouxe para mim. E quando ele trouxe esse livro, que eu li ele todo, porque eu fiz um trabalho com ele, nossa, ele me trouxe um aprendizado e internamente também. Não foi só uma coisa que eu li e que fez toda a diferença na minha vida. A Cida botou, né? Oi, Eulália, seja bem-vinda. Pena que você está chegando quase no final. Ah, sim, só não pode ser a Gabriela, né? Eu sou assim e vou morrer assim, né? Aí sou sempre assim. Até isso me lembra, né? Que algumas pessoas falam isso, né? Que elas sempre vão ser assim. Claro que não. Nós podemos fazer a mudança na nossa vida. Basta você querer. Se você quer, você pode, né? Aí o Pacola botou até aqui, né? Com certeza fazemos o nosso melhor, mas nem sempre entendem isso. Mas, o Pacola, uma coisa que eu trouxe para mim foi o seguinte: se eu entendo isso, já é o suficiente. Eu não me preocupo se o outro não entende, que muitas vezes a outra pessoa não entende, né? Gente, isso aqui é porque caiu aqui tudinho aqui, caiu até o relógio. Ai, ai. A vida é maravilhosa, né? Então, quem faz ao vivo, acontece esses detalhezinhos, né? Então, assim, é uma coisa, assim, bem bacana. Então, eu quero deixar aqui, que a gente já está chegando aqui, estou vendo aqui a hora. Eu quero deixar minha gratidão imensa de tê-los aqui. E eu espero que essa live possa ter, trago para vocês, né? Assim, alguma contribuição, que vocês possam ter percebido o quanto que essa autoaceitação, ela é importante, que vai elevar a nossa autoestima, que é isso que a gente falou. E quando a gente eleva a nossa autoestima, a gente também aí alcança aí mais acima na pirâmide aí, né? Essa autorrealização, né? A realização pessoal, que isso daí eu acho que todo mundo busca, né? Essa realização pessoal. Lilian, obrigada, gratidão imensa de ter você aqui. E todos vocês que estão aqui na live, eu só posso agradecer. Então, fica aqui um convite para vocês, né? Que vocês possam estar presentes aí na nossa live na sexta-feira que vem. Vai estar fazendo eu e o Luiz no dia dos namorados, né? Os dois namoradinhos, depois de 37 anos. Então, a gente vai fazer aqui uma live juntos, né? Então, assim, eu deixo para vocês também, quem quiser fazer aí conversar comigo ou qualquer coisa, me chama no direct, será um prazer imenso falar um pouquinho mais do autoconhecimento, falar de autoestima, que é o que eu amo falar sobre isso, esses assuntos que vão trazer todo sentido dentro da gente, que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, os nossos resultados maravilhosos. A Camila botou, realização pessoal nos dá tranquilidade e paz. É verdade. Então, fica aqui. Então, minha gratidão imensa e até a nossa próxima live. Então, quem não tem o meu perfil, Potência Feminina, _Rosemary, é só me chamar no Instagram e a gente vai trazer um lançamento, uma coisa muito bacana. Então, eu já vou até convidar. Você que é mulher, né? Se você não for mulher, convida sua esposa, convida suas amigas. A gente vai fazer um desafio maravilhoso que a gente vai trazer de 7 dias para mulher próspera, né? Para desenvolver a prosperidade das mulheres. E vai ser maravilhoso. A gente vai trazer aí da autoestima até a prosperidade. Então, vai ficando o convite aí. Eu vou colocar lá no Instagram e no Facebook para vocês entrarem em um grupo, vai ser num grupo do WhatsApp, onde vocês vão estar recebendo materiais. A gente vai estar falando muita coisa aí agora nas próximas semanas e vai ser maravilhoso estar com vocês. Eu que agradeço, um grande abraço mesmo. Agora que o Instagram já vai encerrar aqui. Então, tchau, gente, foi um prazer. Beijo grande, tá? Até a próxima.